Aí a gente fala para ele assim, pô, não, você tem que ter uma ideia inovadora, você tem que empreender, você tem que criar um negócio. Dá pro cara sobreviver nesse período? Tu tá no lugar certo e na hora certa. Primeiro, Florianópolis é considerado o Vale do Silício brasileiro. Muito boa tarde, né? Muito boa tarde. Então, estamos começando mais um episódio da Acesa na Mídia, onde hoje vamos falar sobre tecnologias na engenharia sanitária e ambiental e como está fazendo as tendências do mercado, como está agindo isso. Para você que quer entender um pouco mais sobre a engenharia sanitária e ambiental e entender o papel da Associação Catarinense dos Engenheiros Sanitaristas que a gente tem em Santa Catarina aqui. Para gravar esse episódio, temos dois convidados muito especiais aí, convidados que eu já conheço de uma data. Então, Vinícius já tem um contato há um bom tempo, né? Igor também, quando eu sempre tenho dúvidas sobre startups e assim por diante, ele sempre me auxilia, é o cara que eu sempre chamo, ô Igor, vem cá, me explica melhor isso. Então, vamos começar mais um episódio. Vinícius, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes aí. Obrigado, Ademir, novamente pelo convite, a César, satisfação estar aqui. Me apresentando, Vinícius Raguiante, engenheiro sanitarista ambiental, advogado, especialista em gerenciamento de projetos e mais recentemente aí trilhando a jornada dos treinamentos e capacitações na área de inteligência artificial com o método RGT. Muito bem, Igor? Meu nome é Igor Floriano, eu sou engenheiro sanitarista também, especializado também em gestão de projetos. Vocês fizeram junto a gestão de projetos? Não, ele fez depois. Ele te copiou então? Bom, sócio fundador da Pleno Engenharia, uma empresa de obras de saneamento, da Pleno Inove, que é uma startup de monitoramento de parques solares, e da Sanep, que é uma startup de gestão de ativos de saneamento. Eu queria ver assim, quais são as tecnologias que vocês veem que chegaram para ficar e não existe o mundo sem isso, não tem mais como desver essas tecnologias? Bom, se eu puder começar, eu vou pela parte mais fácil, né? Que é dizer que hoje em dia a gente não consegue mais estar fora do ambiente digital, né? Seja ele no seu lado profissional, pessoal e etc. Obviamente que fazer engenharia no mundo digital é o desafio que a gente vive hoje, né? Como fazer isso? Eu não acho que nós temos necessariamente aí uma tecnologia específica, mas que definitivamente a gente tem que superar a ideia da engenharia ser um relatório num pedaço de papel ou simplesmente um desenho, um cálculo, um dimensionamento feito para depois isso se materializar numa obra. Eu acho que isso está superado, né? Eu gosto muito dessa ideia de que a gente tem que transformar o local onde a gente atua e tem várias formas de fazer isso, né? Seja pensando como o processo é feito, seja repensando materiais, seja repensando os próprios processos em si. Assim, eu acho que nessa conversa que é muito interessante que você trouxe o Igor para essa conversa, porque o Igor, na verdade, é o nosso exemplo na engenharia sanitária de alguém que foi empreender com inovação de fato, né? Ele catequiza isso, né? De que falta engenheiros sanitaristas na inovação e tudo mais, e ele abriu essa trincheira, né? Essa picada para que outras pessoas possam trilhar. Eu fico muito entusiasmado de ver o que ele tem feito nessa lógica da gente superar a engenharia tradicional e trazer ela, porque seria uma engenharia 4.0, dá para chamar isso, Igor? Não sei. Sim, acho que é por aí mesmo. O que vem do 4.0, né? É a conectividade, a integração. Quando a gente pensa antigamente, os relatórios que a gente enviava ficavam em pastas, ficavam armazenados, e hoje, na verdade, tudo isso fica como se fosse numa big data, onde muitas vezes a gente pode ter acesso. Então, a grande mudança que eu vejo são os acessos a situações que muitas vezes a Berlim pode apresentar, o que a ECO, o que a Casan, o que a Sanep pode apresentar. Então, no fundo, eu vejo que esse momento, a nossa transição, muito mais do que ferramentas, o que não pode faltar, é entender que estamos chegando no momento que temos que falar sobre dados. Os dados são a bola da vez. Como que a gente vai interpretar, como que a gente vai captar, isso são coisas que a gente pode falar aqui, mas basicamente hoje o que incorpora o nosso momento da engenharia hoje é dados. Eu acho legal isso que você traz, porque é a máxima que se tem, né? Você usa bastante na sua palestra isso. Os dados são o futuro. É o novo petróleo, etc e tal, né? Mas eu até vejo a tecnologia. Só que eu vejo basicamente tecnologia é algo que veio para deixar mais ágil. Hoje é tudo mais instantâneo. Então, por exemplo, antes, sei lá, eu tinha que saber o número do Vinícius, eu ligava pro Vinícius, tarará. Hoje não, eu mandei uma mensagem aqui, já foi instantâneo, já respondeu. Então eu vejo que a tecnologia para engenharia sanitária e ambiental, dados, claro,
mas a questão de como você trabalhar isso de uma forma mais rápida. Porque antes gerava muitos dados e extraía-se muito pouco. Então, como você pode colocar ferramentas de tecnologia para extrair informações dos dados que se tornem ações, né? Então, até trazendo um exemplo, por exemplo, assim, tu vai ver a questão de agendamentos de consultas médicas tendem a falhar mais na segunda-feira. Então, o que você pode fazer para contornar isso? E restaurantes usam um exemplo. Na terça-feira é o que tem menos volume de almoços. Eles colocam uma promoção que tem a sobremesa grátis na terça-feira. Então, sabe, como a gente pode usar os dados a tomar decisões da engenharia sanitária e ambiental para ter melhores conclusões em relação a isso, sabe? Então, acho que as tecnologias que vão ficar estão envolvidas mais por esse lado, assim, como que eu posso monitorar, como que eu posso fazer o sensoriamento remoto, como é que eu posso fazer inspeções por robôs, como é que eu posso pegar informações de inteligência artificial e, poxa, um relatório de 500 páginas eu consigo sintetizar e extrair mais isso. Bom, vamos lá, né? Se a gente for falar de saneamento, a gente tem um mundo de coisas. Se for falar de meio ambiente, é outro. Talvez você seja o cara mais de meio ambiente aqui dessa mesa, né? E nós sejamos mais de saneamento. Eu acho que assim, vamos pegar... justamente por isso que a gente tem essa troca, sabe? Exato. Para discutir mais áreas possíveis, um leque maior, né? Porque eu acho que de tudo que você falou aí, beleza, a gente tá num acordo aqui que é conectividade, digital, etc, né? Que é a parte fácil de falar. Agora, se a gente entrar mesmo no específico da coisa, vamos pegar assim, qual que é o drama do sistema de abastecimento de água? A gente não tem, principalmente em Santa Catarina, não tem necessariamente um desafio aí de levar mais água para as pessoas. A gente tem, sei lá, 97%, 98% de atendimento. Mas nós temos um índice de perdas grande, né? E como é que a gente resolve perda? A gente brinca, inclusive eu tenho que trazer o Guilherme Girol aqui dessa nova. Ele fala que por mais que se pense um monte de tecnologia, de usar inteligência artificial, monitoramento por satélite, etc., a gente ainda não consegue fazer o básico, que é o quê? Medir, né? Fazer macromedição desses sistemas e analisar os dados, que é o que você falou do caso do restaurante. Saber que no restaurante na terça-feira vem menos pessoas. Muitas vezes eu tenho índice de perdas, mas eu nem sei onde elas estão acontecendo. O Igor fala muito isso, né? Aquela máxima acho que é do Peter Drucker que fala que você só consegue... Que você não consegue medir. O que você não mede, você não gerencia, então assim, não tem que alterar. Então... Já roubou minha fala. Ganhou o corte teu, hein? Pegou teu corte, hein? Ele tava guardado esse corte, hein? Eu sou malandro, eu falo primeiro por isso. Mas eu acho que tem um pouco disso. A gente ainda tá trilhando essa lógica de medir, né, Igor? E eu acho que muito da Sanep vem nessa linha. Mas antes de eu passar a bola pro Igor, vamos pensar resíduos. Qual que é o drama dos resíduos? Poxa, a gente poderia fazer um brainstorm aqui. Será que faz sentido a gente separar tantos resíduos e depois dar o destinamento para isso? Não sei. Na China eles coletam tudo junto e separam mecanicamente, por exemplo. Será que eu combustível e não combustíveis, né? Tipo assim... Por exemplo, separações mais simples, né? Eu tenho minhas dúvidas se aquela lógica de ter 4 lixeiras faz sentido, por exemplo, mais confunde qualquer outra coisa, né? E não sei, são abordagens em que pese Floripa, especificamente, tem um trabalho de resíduos case nacional, né? De separação de orgânicos e tudo mais. Vidros. Se a gente pegar o esgoto, eu acho que esgoto é principalmente entender que esgoto não é só rede, né? Eu acho que dá para falar bastante aí depois sobre um case que a Casa tem trabalhado bem, que é você trazer os sistemas individuais para estatística, né? Entender que tem uma fossa, um sistema individual acontecendo às vezes numa casa e aquilo é saneamento também. E aí eu acho que a fronteira inexplorada, que eu acho que vai ser assim, a nossa Marte do saneamento, que o Elon Musk ainda não descobriu, é a questão da drenagem urbana, né? Drenagem urbana é infraestrutura de saneamento, não está na prática com o engenheiro sanitarista, não está com o engenheiro civil, é um serviço previsto, inclusive, para ser cobrado nas cidades, e a gente ainda está longe de ver. Talvez Porto Alegre esteja mais avançado agora, porque lá eles têm um serviço, né, no DEMAI que trata de drenagem também, mas é outro setor que tem muito espaço para tecnologia, tanto para previsão de eventos, mas também para você operar um sistema de drenagem como se fosse um sistema de abastecimento de água, né? Você ter comporta, você ter bacia de detenção e etc. Então, assim, eu acho que é um campo muito vasto de arranjos tecnológicos que envolvem você manejar esses sistemas. Muito além de você projetar uma boca de lobo e uma galeria e jogar isso no rio, né? Enfim. Então, perfeito. E aí, Igor, até me diga assim, por exemplo, hoje, qual é a dor que a Sanap, ela trata? Por que foi a origem da empresa que você tem hoje? Porque eu acho que é uma coisa interessante falar também nesse episódio, assim, a questão da carreira também das pessoas. Sim. Que tem a parte técnica, mas como que é a questão do empreendedorismo nisso, né? Então... A Sanep, ela veio com duas situações. Eu era fiscal de obra de rede de esgoto, era um projeto executivo
E quando a gente foi iniciar o trabalho, a pessoa da empreiteira falou, tem certeza que é aqui nesse terço da rua? Eu falei, olha, isso aqui é o que o cadastro falava. Dele, não, eu acho que está na outra. Eu, não, é aqui que vai ter que escavar. Pum. Daí a máxima para mim, que ficou marcado para sempre, é a primeira lança é o primeiro aditivo. E eu fiquei pensando, que loucura. Explique melhor assim. A gente viver num país onde a gente tenha tanta dificuldade de ter acesso a dados subterrâneos que quem executa obras já sabe, e não por causa que muitas vezes ela quer ganhar aquele aditivo, que é pela falta de informação, a gente tem que aditivar muita coisa que, na verdade, já foi projetado. Só que aquele projeto executivo, muitas vezes, ele não é executivo porque o dado que veio era um dado errado. Era um dado de projeto, em vez de as-built, e por aí vai. Então, desde muito cedo na minha vida profissional, eu lidei com dados, com cadastros, com mapas. E aquilo me chamava muito atenção. E foi quando eu comecei a interpretar que a falta de cadastro, ou até mais, a maneira que a gente fala sobre cadastro se transforma em situações negativas. A qualidade de vida do Vinícius, por exemplo, vindo até aqui e tendo uma boca de lobo transbordando, tendo um esgoto numa situação, uma boca de lobo que faz barulho, coisas bem básicas aqui, ou uma adutora quebrada, isso não apenas está vinculado à engenharia sanitária, mas sim a um índice de felicidade dos próprios moradores. Então, não ter lixo espalhado. Não ter lixo espalhado, não ter lixeira no local que você gostaria, ou estar quebrada. Então, tudo isso veio a um momento da minha vida que eu falei, ninguém está falando sobre isso. Então, a gente montou a Sanep. A Sanep, então, é uma startup, tem uma sócia, a engenheira civil Maitê. E o que a gente fala? A gente fala que, primeiro de tudo, de problemática, não é financeiro, não é de estratégia, não é de vontade política, e sim de não saber o que a gente tem que fazer com os ativos de saneamento. Então, a Sanep, o que é? É uma startup que, de uma maneira, ela coleta dados operacionais de campo. Então, como é que está a boca de lobo, como é que está a lixeira, como é que está a rede de esgoto, como é que está a situação do tratamento em lote das fossas, e isso tudo vira template no mapa, onde se pode gerenciar. A gente traz, então, uma lógica do Google Maps, que a gente sempre fala, que é de pontuação. A gente cria um score para cada situação. Então, a boca de lobo está numa criticidade 10. Isso significa que ela tem prioridade para ser consertada. E a gente, na verdade, tira N camadas onde tu pode interpretar esse dado. Então, um exemplo. Poxa, eu quero saber quais redes de esgoto no centro da cidade têm mais de 40 anos, nunca foram inspecionadas, que tem uma situação de transbordamento tal. Então, é funil do funil do funil do funil. Aparece lá, 4. Poxa, então eu quero pegar essas 4 e quero fazer o meu OPEX do ano que vem para transformar elas de manilha cerâmica para PVC. Então, essa é a lógica. E eu até vejo assim, explique um pouco mais, por exemplo, assim, o que é o tradicional? Eu abro uma empresa de engenharia, eu estava vendo o projeto, vendo a questão de operação de obras, mas eu queria entender, assim, como que esse universo das startups hoje? Explique brevemente, assim, para quem está nos ouvindo. Bom, primeiro, o que é uma startup, né? Uma startup, talvez eu não consiga definir exatamente, mas basicamente é um tipo de empresa com um conceito enxuto, ou seja, o mínimo possível, com o maior ganho em eficiência possível. Então são empresas pequenas, normalmente com materiais digitais, que ganham grande escala com poucos recursos. Então, vamos dar um exemplo. Poxa, talvez o Facebook, quando começou, ele tinha talvez 5 pessoas, escalou para meio mundo com muito pouco recurso. Então, seria uma lógica dessas, assim, aonde as curvas de crescimento não acompanham uma empresa convencional. E outra coisa que é muito focal nas startups é que a tendência é que tu tenha uma ideia disruptiva, ou seja, não existe no mercado aquilo que tu está propondo. Pode ter coisas semelhantes, pode não ser só um produto, pode ser uma metodologia, pode ser... A ideia de inovação propriamente dita, né? Então tu fica numa situação de, tem uma ideia maluca, preciso grana para testá-la, tento achar, ou preciso achar até melhor, parceiros para testar a minha ideia. Testando, a gente entra no mercado e cria escala. Então, valida a ideia.
Então, toda startup ela tem, digamos, a mesma linha. Cada momento da startup ela segue um condicionamento. Hoje a gente está saindo da idealização, que é o momento que tu já validou a tua ideia, para começar a escalar a venda. Esse é o momento que a gente está. E eu acho que é interessante ele falar isso sobre eu tive a oportunidade de trabalhar com essa parte de inovação, não como um empreendedor inovador, mas sim como numa instituição de inovação, né? Que é a Fundação 7, que é uma das grandes responsáveis pelo ecossistema que a gente tem em Florianópolis, né? Foi dali que surgiu o Celta lá nos anos 80, foi dali que surgiu essa ideia da universidade ser um celeiro de inovação e tudo mais. Muito começou por causa da Fundação 7, né? E lá eu aprendi algumas coisas, como por exemplo, esse ciclo de vida das startups, né? Primeiro assim, o que vai fazer uma startup ser um sucesso ou não? Muitas vezes é simplesmente arriscar, literalmente, né? Testar. E o que separa, né, uma startup que deu certo da que não deu certo? A gente não sabe. Então o que você tem que fazer? Você tem que investir o máximo possível em todas as startups que existirem. Não significa que você vai sair rasgando dinheiro por aí, mas você tem que minimamente estruturar uma jornada para que essas ideias sejam estressadas, né, Igor? Acho que a palavra estressada muito literal, né, inclusive. Quer estressar aquele cara no ambiente no sentido assim, tá, beleza, eu tenho dinheiro aqui, me prova que esse negócio vai dar certo. E aí eu acho que o ciclo de vida que uma startup passa é isso, né? Participar de editais de fomento, captar esses recursos, fundo perdido ou não, né? De que esses recursos vão te ajudar a fazer a sua ideia ficar de pé. E nesse processo você ganha também assistência técnica, né? Consultoria, gestão. Exatamente. Fala como é que foi esse processo para você, Igor, na Sanep, assim. Eu até acho que é a consultoria grátis, estão pegando consultoria grátis aqui. Eu acho, sim, é valioso esse material. Igor, assim, tipo, Igor, eu sou engenheiro, eu tenho uma ideia de um projeto para fazer uma startup. Porque eu vejo que muito acontece isso, assim, tem uma empresa convencional e um raminho ou uma coisa que você faz, você pensa, não, vou criar uma startup para fazer isso. Virar uma spin-off da empresa, bom, né? Então, eu tenho uma coisa boa pra te falar. Tu tá no lugar certo e na hora certa. Primeiro, Florianópolis é considerado o Vale do Silício brasileiro. Nós temos aqui a incubadora do Midtech, que é considerada uma das 5 melhores do mundo. O nosso governo, junto com o governo federal e estadual, eles abrem muitas oportunidades para editais de fomento de inovação. Sebrae, FAPESC... FAPESC, muito. Mas própria Prefeitura de Florianópolis, que a gente ganhou um incentivo em 2023 de R$180 mil. Ou seja, tu tem diversas possibilidades. Um ecossistema todo projetado para... O nosso ecossistema em Florianópolis é o melhor que existe no Brasil. Então, o que eu sempre falo, é uma situação muito catalisadora. A gente tem uma facilidade muito grande. A CERT, por exemplo, nós somos incubados pelo Celta, que é o centro de inovação da CERT. Somos incubados pelo Sebrae Hub, focados em respostas para governo. Mas, voltando aqui, como que funciona? Tu tem uma ideia, tem que ser uma ideia que tenha um motivo, digamos assim, comercial. Pode até compartilhar a ideia que vocês tiveram para... A primeira ideia foi, daqui para frente, as companhias de esgoto, elas precisam monitorar os seus ativos. Claro que a gente tem que regular muito mais isso, mas daqui para frente a gente precisa eficiência, por vulnerabilidade, por crimes ambientais, pela própria agência reguladora fomentando a fiscalização. Se você bota robôs e câmeras para inspecionar tudo isso, a gente volta numa situação que, por exemplo, vai dar 20 mil PDFs. Eu te pergunto, se eu chego aqui hoje no teu escritório, avalia 20 mil PDFs. Nem com IA vai ser fácil. Dá até um nervoso. Dá até um nervoso. O que a gente fez no começo? Olha, a gente fez um teste com a Kazan, um piloto com a Kazan. Olha, tá aqui toda a vídeo inspeção de tubulações, façam aqui, nível de prioridade, tudo isso em PDFs. E a gente entregou também um mapinha digital com um Excel, falando, olha, aqui está o problema e qual que é o nível de criticidade. Um Excel aqui básico, pessoal. E daí a pergunta foi, resolveram? Poxa, a gente deu conta do problema. O que vocês olharam? Vocês olharam o PDF? Nunca abrimos o PDF. A gente só olhou o mapa. E a planilha falando exatamente, olha, qual que é a prioridade 1? Essa, a prioridade 2, aquela. E eles foram seguindo esse caminho. Então foi ali que a gente validou. Depois disso, teve um incentivo de inovação aberta da própria Sanepar, que a gente também recebeu esse incentivo deles. Ô Igor, desculpa te interromper. No início, então, a pegada era mais essa sacada assim, ó, a gente precisa levantar isso. E aí veio a história da videoinspeção, né? Isso. Mas só depois que teve esse salto de transformar em inteligência, né, desses dados. Exatamente. É que, na verdade, dando um passo atrás, né? Primeiro a gente falou, olha, precisa inspecionar.
Como que a gente vai trazer essa inovação? Então a gente trouxe câmeras que passam por dentro das tubulações, robôs que passam por dentro da tubulação. A lógica é sempre a mesma. Precisamos identificar visualmente se tem um problema ou não. Segunda situação, o que a gente faz depois que isso vira padrão? É dado que não acaba mais. Então, basicamente vamos botar no local onde a gente possa acessar esses dados de maneira eficiente. Dashboard, tudo automatizado. Então, mexeu aqui, a equipe de manutenção mexe aqui, mexe no dashboard, mexe no mapa. E o que a gente falou? O mapa ele tem que ser orgânico. Ele não pode ser aquele mapa que a gente sabe estático. Não existe mais essa possibilidade. Sim, a condição de um ativo hoje está diferente amanhã. Exatamente. Então, o que a gente foi trazendo era isso. Olha, para a gente falar sobre vulnerabilidade, a gente tem que falar sobre como que os ativos estão. Como é que está a drenagem, como é que está a ligação clandestina, rompida, se tem tubo de esgoto coisas, para drenagem. Exato, coisas que a gente tem que capturar de dados, né? Então, o início foi isso, como que a gente captura, hoje é como a gente gerencia, e agora a gente está em outra fase da startup, que é muito bacana, que é agora a gente está começando a sensoriar as redes de esgoto e as redes de drenagem, com uma situação que, aqui também cabe outro podcast para falar sobre isso, é de que forma que nós, atualmente, profissionais, estamos atuando com as informações geradas. Então, hoje, por exemplo, relatórios só servem para engavetar. Equipe técnica vai ler e tudo mais. Até hoje tem uma discussão ampla sobre isso, se os próprios gráficos e dashboards são atualizados. Porque, assim, quem que vai avaliar um dashboard hoje em dia? É mais uma equipe técnica. O que a gente quer hoje, no final do dia? A gente quer uma resposta que a inteligência artificial está trazendo muito bem, que é uma resposta finita à minha solicitação. Então, o que a gente vem agora, a Sanep, trazendo sensoriamento embarcado, aonde a gente está integrando maré, lua, acionamento de bombas, para saber, olha, um preditivo. Então, o que a gente quer entregar para as companhias de água e esgoto e para os municípios? Olha, digamos que o Ademir é o gestor operacional da rede de esgoto. Ademir, seguinte, na segunda-feira chega no teu WhatsApp. Segunda-feira, tendência nenhuma de problema. Terça, ok. Quarta, quinta-feira vai chover 30 milímetros em meia hora. A tendência é que o setor A e setor B entre em alagamento. Então, você vai... A previsão do tempo é eu saber se vai chover ou não. O que você está entregando é assim, ó, qual é o impacto dessa previsão de tempo no meu sistema? E já trazendo a previsibilidade, falando, olha, muito provavelmente A, B e C vão entrar em colapso. Vão ser mais colapsadas. Vão entrar em colapso. Vai afetar a coleta de resíduos. Exatamente. E isso, a maneira que o cliente vai adotar para... Eu ia te perguntar isso, se é altamente personalizado isso, na verdade, né? Porque não tem um modelo pronto... Não, a gente está criando agora. Ah, legal. Então, basicamente, quais são as fases, assim? Fase 1, 2 e 3, o que é cada fase? O que distingue cada fase? Eu acho que eu entendi o que o Ademir está falando. É o seguinte, a gente é apaixonado pela solução, a gente explica a solução. Mas assim, a pessoa que, se assim, fosse uma startup de minhocário, eu quero difundir minhocários em Florianópolis. O que eu deveria fazer para ter um sucesso em editais de inovação igual você conseguiu fazer, por exemplo? Startup de resíduos, né? Só para elencar as fases. Todo mundo que quiser buscar uma maneira de receber incentivo, tem a Prefeitura de Florianópolis, pela Secretaria de Inovação, que entrega todo ano cartas de captação para 10 startups. Todo ano a FAPESC ela tem de 4 a 5 editais de fomento, específico para mulheres na inovação, específico para negócios sociais, específico para ideias que ainda não têm tração, ou seja, literalmente, eu só tenho uma ideia boa. Eu garanto que a ideia é boa, então o governo estadual ele banca, se não me engano, hoje é 65 mil, com mais 30 mil de bolsa, para você testar. Toda a parte de fomento, ele segue uma linha. Começa com um incentivo, daí tu vai subindo. Normalmente tem uma escadinha de incentivos, mas chega quase a R$1 milhão. Então, basicamente, a primeira fase é testar a ideia, a segunda, validação e a terceira escala. Parceiros, e a terceira é venda. E venda, quando você fala venda, é vender para o usuário, o cliente final, ou vender o negócio mesmo? Daí depende de cada situação, mas é vender a solução. A solução como o nosso, por exemplo, é um SaaS, serviço como
Software como serviço. É. Eu te pergunto isso porque, assim, eu já ouvi muito uma história que a meta de toda startup é ser vendida, né? Até na própria empresa também, por exemplo, assim, tem 3 caminhos de uma empresa, né? Então, ela ser dada, ela ser vendida ou falir também, né? Então, sim, porque ela não dura para sempre, né? Mas se pegasse as startups tradicionais, beleza, o Mark Zuckerberg ainda é dono do Facebook, ok, mas ele diluiu boa parte do capital dele seja na bolsa, seja para investidores, fundos grandes, etc. Eu não sei se é ir muito além, mas como é que você vê isso na prática? Sua meta é vender o Sanep ou você quer ser dono dela para sempre? Hoje é uma pergunta que eu não tenho a resposta muito boa. Ou ele não pode falar, que ele já tá vendendo lá, é segredo. Tem olheiro, né? Mas tem olheiro hoje em dia. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, tem também um jogo de startupeiros que entenderam o que o sistema está precisando, conseguem alta investimento inicial e uma venda rápida. Tem muita galera fazendo dinheiro gigante. Empreendedor serial, né? Aquele cara que sai criando startups e... eu venho de uma situação super padrão. Meus pais foram professores. Então, assim, eu não venho de família de uma situação de empreendedorismo. Então, hoje a minha tendência é tentar conversar com pessoas que me abram mais a cabeça sobre diluição. Poxa, tu não precisa ser dono de tudo. Societário. Será que eu me unir à empresa X não vai escalonar melhor? Não vai tracionar minhas vendas? O que é melhor, ter 100% de 1 milhão ou Exatamente. 50% de 5, né? Então, essa situação, a gente chama de share, né? Os 100% da empresa, como é que tu divide? Isso é a fala de qualquer startup no café, é sobre isso. Olha, quanto que dividiu? Valeu a pena, tal. Eu tento mirar muito mais numa situação de faz sentido ou não me unir e tentar manter um propósito, um DNA da empresa. Então, isso eu faço questão de continuar até o momento que torço que valha muito, e a gente chama que a próxima escala de venda sempre é uma venda que vale muito mais a pena, que talvez eu possa me aposentar. Mas, como é tão gostoso trabalhar com inovação, todo mundo fala que a pessoa não aposenta, ela só volta do zero agora com... próxima. Eu tenho um comentário, mais uma dúvida, assim, né? Porque os colegas estão assistindo a gente, né? A maioria engenheiros, cientistas ambientais possivelmente, e o cara tá numa jornada ali de eventualmente procurar um emprego ou passar num concurso, etc e tal. Aí a gente fala pra ele assim, pô, não, você tem que ter uma ideia inovadora, você tem que empreender, você tem que criar um negócio. Dá pro cara sobreviver nesse período? Não. Porque isso é pouco falado, eu acho que é muito glamorizado. O cara quer. Né? E assim... Tem que ser algo como um plus. Você tem que eu não quero falar aqui pra não entrar em... Vai virar sessão de terapia? Mas a pessoa quebra, sem dúvida. Tu tem que ter um backup muito, muito forte. Porque esses editais não é dinheiro no bolso do empreendedor, né? A pessoa fica com essa sensação. É isso que eu queria que você explorasse. Porque fica aparecendo, mas a Sanep ganhou um edital de 150 mil. 250 mil, 500 mil reais. E daí pensa, o Igor tá com 500 mil no bolso. Pois é. Em todos os projetos de inovação, nenhum real pode entrar para dentro da sociedade. Tudo tem que ser em prol do produto, do projeto. Então, eu te pergunto, eu ganhei, digamos aqui um exemplo, 5 editais de inovação, dá 700 mil reais. Eu consigo crescer bastante o bolo, mas eu tenho 2 anos, por exemplo, de tração, de contas, de crescimento. Eu tenho 40 mil, 50 mil horas de reunião. Nenhuma hora dessa foi paga para mim. Sim. Como é que tu se mantém? Perfeito. Recursos próprios de outra fonte. De outra fonte. Quem que tem? Pais, isso. Outra empresa. O que aconteceu com a gente, né? Para entender, então... Como é que tu tá conseguindo, né, Igor? A gente continua fazendo vídeo inspeções. Como serviço tradicional. Como serviço tradicional, que já por si já é bastante inovador, mas ok, está lá. E a gente tinha uma empresa, a gente ainda tem a Plano Engenharia, que executava obras de saneamento, aonde a gente parou, a gente estagnou a empresa, a gente tinha um bom caixa guardado, aonde a gente foi liquidando esse caixa, até o momento que a gente chega no Vale da Morte, como a gente chama aqui das startups, que é, você já tem equipe, já tem custo, já tem custo, porém você ainda não gera recorrência. A entrada do colchão financeiro não cobre esse buraco. Então, nesse momento, é aquele momento que muitas vezes a startup fica, cara, então agora eu vou ter que diluir um pouco e pegar um dinheiro de investidor. Só que esse é o pior momento.
Você tá fragilizado, você precisa de recurso. Esse é o pior momento. Você pode ser engolido por um tubarão, assim, né? E muitas vezes o dinheiro que mais vale a pena para uma startup não é o dinheiro em si, líquido. E sim, como eles chamam do smart money. Ou seja, o teu dinheiro, ele vai vir com a tua comunicação, o teu poder de relações públicas, relações pessoais, como que tu chega em tal... Um milhão é diferente do milhão do RD, por exemplo. Cada um vai agregar de um jeito. Né? Exatamente. Então, assim, o que a gente fala é que o mais barato que se tem é o próprio dinheiro, porque o dinheiro tu pode pegar de algum banco. Devolve, Mas o conhecimento operacional de tração, de venda, isso... Mas eu gosto muito, e eu acho que a gente tem que comentar muito isso, que é elevar o escritório de engenharia a outro patamar. Sair daquela que eu sou o eu empresário ou um autônomo com CNPJ, mas para tratar projetos dessa forma. Então, poxa, tu criou uma empresa, tu teve a mentalidade de gerar caixa nela para investir em outro projeto, criando um braço de tecnologia. Cara, isso é maravilhoso. Então, o que a gente mais tem, eu converso com muitas pessoas que têm escritório e vêm conversar comigo, é assim, eles não entendem que o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, o dinheiro deles é o dinheiro deles. Né? Educação financeira básica, né? Não tá no... Não, é modelo, é negócio. Tu entender que você não é a sua empresa, né? Então, a sua empresa é algo maior que você. Né? Aquela história de ter uma empresa rica e o dono pobre, né? Então... Sim. O que eu acho muito bacana sobre essa lógica de engenharia e inovação é que, a gente até estava conversando isso antes, é que na engenharia tu vê que empresas muitas vezes se veem concorrentes, enquanto na inovação as startups já se veem como aliadas, como sinérgicas. Então, muitas vezes, olha, a gente concorda de uma maneira ou outra. Cara, de que forma que a gente consegue unir? É muito mais proveitoso a gente unir as forças e conseguir catapultar do que ficar numa situação de, olha, a gente faz meio que isso, mas eu escondo. O objetivo desse podcast é isso. Então, é deixar a classe da Acesa cada vez mostrando o poder de cada um, isoladamente, para deixar a associação mais forte também, pensando semelhante a isso também. E eu vejo uma das coisas que me chama muito atenção, e eu até fiz um curso pela CESA, né, que chamava Gestão Inteligente de Ativos de Saneamento, foi ano passado, alguma coisa assim. Você ministrou, né? E teve no final, os últimos slides era, olha, o que o mercado está avançando, para onde que a gente está indo? E aqui eu não estou falando sobre ferramentas, equipamentos, eu estou falando sobre o que o mercado está começando a adotar. Então, 5G hoje é uma realidade com os NB, toda essa parte de conectividade. LoRa, e teve o Vinícius como... O que é LoRa? LoRa é uma maneira de você comunicar... Bom, voltando um pouco atrás, dizem, e eu confirmo isso, que essa próxima década vai ser a década dos sensores. Tudo vai ser sensoriado. Como é que você sensoriza qualquer coisa? O teu celular, licença, ele tem um chip. Só que esse chip, ele envia uma informação muito pesada. Digamos que tu só precisa saber se ele está ligado ou desligado, sim ou não. É um código muito pequenininho. Tu não precisa de um chip 4G, 5G para emitir isso. Tu precisa apenas de uma micromensagem. Muitas vezes, essa conectividade não precisa vir por satélite. Ela pode vir por rádio, ela pode vir por outras coisas. Um SMS. Então, LoRa é uma maneira de você enviar essa conectividade para a nuvem para você conseguir compilar isso. Mas o que eu queria falar daí a gente vai entrar blockchain, a gente vai entrar... tem N coisas. Eu acho muito bom esse assunto, porque daí a gente sai do commodity, água, resíduo... Blockchain é interessante se a gente cortar. Tá. Mas eu, por exemplo, no direito, o meu TCC foi sobre como usar blockchain para registros e gestão de outorga de água. Uma coisa que nem os professores do direito, nem os professores da engenharia sanitária estavam abertos para isso. E foi... Ele quase rodou, por causa que ele eu quase não consegui justificar aquilo como TCC. Entender aquilo. Tanto que a minha tese é o seguinte, o Estado tem que ter os registros dessas outorgas de água. E hoje é um pedaço de papel, tá? E o que acontece? Água é dinâmica. Então, assim, a água que está disponível no rio muda todo ano, por causa de mudança climática, etc. Como é que eu faço para que essa disponibilidade de água seja ofertada de forma inteligente para as pessoas? Eu preciso medir para garantir disponibilidade. Só que como é que eu faço com que essa oferta seja justa? Bom, eu preciso que esses registros de quem está usando água esteja num banco de registros público, confiável, imutável e que não seja inviolável. E que não dependa do Estado gerindo ou cuidando. Essa é uma tendência que está mudando o futuro. 100%. E aí blockchain seria um modelo de você fazer isso. É que assim, blockchain está muito associado só à criptomoeda, né? Por causa de Bitcoin, etc. E como tudo, assim, na grande massa, né?
se perde, né? Perde muita informação, né? Mas o que eu me lembro é que eram os últimos slides, assim, e eu vi algumas pessoas rindo. E aquilo me chamou a atenção, assim. Poxa, o cara nem sabe que ela sabe. Passado, mas acho que foi 2023, tá? Pode ser. 2024 não, foi 2023. E foi uma situação que a pessoa, acho que eram umas 2 ou 3 pessoas rindo do tipo, cara, não, isso não vai chegar. E é muito interessante por causa que eu quero criar um link aqui, né? Essa risada, ela na verdade mostra que o saneamento, a nossa indústria, ela não compra inovação. Eu vou dar um exemplo. Digamos que tenha, se eu não me engano, 1.500 a 2.000 startups em Santa Catarina. Lembrando que Santa Catarina é o celeiro de startups do Brasil. Sim. Ou seja, é para ter mais. É aqui que tem. Tá? Não tem 10 startups de saneamento em Santa Catarina. A gente não está falando de, se tiver 2.000, tenha 1.500 startups. 10% seria 150. A de energia solar tem um monte. Fintechs. Né? Tem um monte. E daí a pergunta é, por quê? É uma pergunta que eu me questiono. Porque teve aquela risadinha na apresentação lá. As pessoas que trabalham com isso estão dando risada. Exatamente. E eu vejo que é o seguinte, por exemplo, fintechs. Vai trabalhar para Nubank, sei lá. Olha, eu tô ganhando um segundo no Pix. Cara, isso traz, sei lá, 8 milhões por dia de... Sei lá, dá um exemplo. Quando você vai para o saneamento, as startups, das 10 startups, digamos, 20, 30, não tem, mas eu vou botar isso aí, 20, vai. Só para alguém não falar que tem mais. Para alguém não vir aqui. Isso, tem 14. Das 20, 18 são sobre perdas de água. É verdade, está concentrado nisso. Por quê? Porque hoje a única maneira de tu vender inovação é uma situação direta de quantitativo. Ou seja, quando tu perde, tem 40% de perda de água. Olha, eu reduzo para 20%. Poxa, isso daqui é fácil para eu. É fácil. Monetiza muito facilmente, né? Quando tu fala, olha, que nem a gente está olhando outro prisma. Olha, na verdade, que para você não transbordar o seu esgoto, para não ter crime ambiental, você monitora a sua rede e você ganha. É um retorno mais indireto, né? Indireto. E não direto. Esse indireto, cara, a gente está longe ainda. Então, essa parte de sensores está vindo um pouco para a gente também domar um pouco do tipo, olha... Tangibilizar. A gente conseguir render mais, assim, né? Que a gente está vendo que tem essas oportunidades. E eu posso falar claramente que o setor tem muita dificuldade em comprar inovação. O governo em si tem, por causa que é complexo. Sim. Como é que tu vai fazer um pregão de algo inovador que não tem um igual ao outro? Então, assim, não estou falando que somos os piores, eu estou falando que é complexo. E outra, que faz muito sentido. Não fazem 15, 20 anos atrás que a gente está numa transformação digital. Então, há 30 anos atrás, a gente podia ter algumas situações de vulnerabilidade em Florianópolis, mas não era o problema que a gente mensurava aqui. Agora que está se tornando um problema. Então, é agora que a gente está tentando entender soluções. Mas é bem interessante mostrar que, na verdade, as startups de saneamento não é que as pessoas talvez não busquem. Primeiro, que eu acho que tem pouco incentivo. Sobre o perfil também, acho que é a questão que tem poucos profissionais da engenharia sanitária e ambiental nesse mercado. Então, até um dos objetivos da CESA é trazer esse tema, incentivar esses profissionais a estarem nesse mercado também de inovação, sabe? Então, porque assim, o Vinícius tem um treinamento muito bom sobre inteligência artificial para engenheiros, que o treinamento dele, ele desencadeia um monte de soluções para as outras áreas, sabe? Então, como a gente pode estar cada vez otimizando isso mais para os engenheiros e principalmente deixando isso de uma forma mais clara, né? Então, é isso que eu vejo. É curioso isso, porque apesar de eu e o Igor a gente conversar bastante, eu nunca tinha feito essa reflexão que ele faz, assim, de que, poxa, a maioria das startups de saneamento vão estar falando de perdas, certo? Falando uma realidade, e como se a gente só tivesse esse problema de saneamento, né? Como se não tivesse um mundo aí de coisas, assim. E a questão da inovação é aquela história, ela não é óbvia mesmo, né? Só que você talvez precise ter umas rodas de conversa como essa para surgir ideias. E aí, por que não, né? Acho que a CESA talvez seja o melhor centralizador dessa discussão. Fiquei pensando aqui, está na hora da CESA fazer um hackathon, né? Tipo, juntar todo mundo aí num sábado, né? Tipo, lá na ACAT e assim, a gente vai tirar aqui, 5 ideias de startups inovadoras pro saneamento. E
começar a ser esse catalisador. A CES entrar nesse ecossistema de inovação, né? Parabéns, Igor. Tu ganhou uma atividade já. Vamos falar para a diretoria lá. E algo mais, assim, algo que a gente está conversando com a própria Alesc, por exemplo, com as agências reguladoras, ou seja, em que momento que a gente vai começar a solicitar fiscalização sobre isso? Porque hoje você contrata por eficiência ou por necessidade de normativa e lei, né? Então, eu vejo assim que a CESA se empoderando de um argumento que a gente tem de sobra aqui, eu acho que ela poderia fazer muito esforço, até com CREA, até com tudo mais, para estimular essa conversa. Não digo nem lobby, eu estou falando sobre... falar sobre tem uma política de inovação clara, né? Tipo, tem o próprio CREA Summit, mas também tem outros eventos, e o CREA tá ligado nisso, só que aí, de novo, aí vai lá ver quais são as ideias que estão acontecendo. Aí vai ser gestão de obra na construção civil, vai ser coisa de rodovia. Ordem de serviço. Tipo assim, cadê os sanitaristas, né, nesse lugar? E perfeito, eu queria entender também de você, assim, quais vocês veem que são os desafios e as barreiras para a gente entrar nesse mercado de inovação, de tecnologias, não necessariamente só de inovação, mas como tecnologia também, que o Vinícius está aqui, que as pessoas que estão nos ouvindo entendam isso e não precisam passar, e que eu costumo falar, às vezes eu fui num grupo de negócios e uma colega explicou uma questão sobre financeiro de empresa. E eu anotei aquilo lá e eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu vou demorar 6 meses para resolver isso aqui. Na ideia ela falou assim, eu demorei 10 anos na minha empresa para resolver isso aqui. Então, como que a gente pode estar trazendo insights dessa questão de como usar a tecnologia a nosso favor, né? Economia de experiência, né? Economia de experiência. Eu acho que assim, a melhor contribuição que eu posso dar aqui, e tem a ver com o que eu faço hoje, é essa ideia de que hoje em dia, assim, quando o Igor começou, por exemplo, a primeira dificuldade que ele teve para essa ideia começar a sair do papel, assim, eu lembro, ele comprou os equipamentos, comprou os robozinhos, ele fazia as inspeções, etc. Beleza, agora eu quero transformar isso num software. Primeiro desafio dele, cara, eu preciso contratar um programador para um salário baixo. Lembra? E quando ele anunciou isso, as pessoas diziam assim, cara, não, ninguém vai aceitar isso aí, ninguém quer isso. Não, uma vergonha pagar isso. Eu lembro dessa discussão no grupo da CES, inclusive. E que eu acho que é a oportunidade que a gente tem hoje, que não tinha quando o Igor começou. Estava ainda começando, a gente sequer aventava essa possibilidade. É a ideia de você validar e fazer seus MVPs, né, os seus mínimos produtos viáveis, usando inteligência artificial generativa, porque assim, inclusive lá na minha mentoria eu ensino as pessoas a fazer isso. Falo, você tem você tem um processo aí que só você faz na sua empresa. Não tem nenhum software, não tem um conta azul da vida, não tem um desses sisteminhas que você paga aí para fazer coisa na sua empresa. Tem uma coisa que só você faz, o seu Trello lá. O seu Trello é do seu jeito. Poxa, faz o seu sistema. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar a IA para te ajudar isso. Então, eu acho que assim, a minha parte eu tenho feito nessa história, entendeu? De estimular as pessoas a tecnologia e a utilização disso. Falar, cara, você vai criar a próxima solução que envolve esse problema que você resolve aí do seu jeito. Falando de engenharia como um todo, mas o foco aqui é engenharia sanitária, etc. Mas eu acho que do campo da IA, a engenharia está muito atrasada. Tem todo tipo de solução e software surgindo para o meio jurídico, tem software surgindo para o meio da contabilidade, não sei o que, de tudo quanto é a área do conhecimento, do trabalho intelectual, né? Agora, a engenharia, que é essencialmente tecnológica, vocês estão ouvindo falar do AutoCAD com interações, inteligência artificial generativa? Eu sei que eles estão fazendo, mas você não ouve falar, não acontece. Sabe, vocês estão vendo, sei lá, o Eberic, que é software de fundação, você está vendo sei lá, aqueles programas de dimensionamento de sistema de abastecimento de água, Sankar, você está vendo esse pessoal falar de IA? E eu não falo que tem que socar IA a qualquer custo, porque eu também sou contra isso. Mas está faltando a gente ter essa mentalidade de que, poxa, onde que a IA vai ajudar a engenharia? E eu acho que isso até a política de inovação do CREA também está deixando a desejar nesse sentido, porque a gente não está estimulando isso de uma forma que eu acho que vai dar resultados, etc. Muito bem. E você, Igor? Eu vejo caminhos de entrada, digamos assim, né? A gente tem muita sorte de ter a CAT. A CAT é a Associação de Catarinense não, assim, mas assim, é com startups. Eles lidam com startups e lá eles têm, nossa, é muito interessante tudo que eles conseguem. Eles têm uma aceleração, eles têm incubação, eles têm verticais de negócios. Então, por exemplo, nós estamos incubados na Smart Cities, que é cidades inteligentes, assim como N outras.
E lá se fomenta muito negócio e discussão. A CDL de Florianópolis também tem o NIT, Núcleo de Inovação e Tecnologia, fomentada pelo Bruno Souza, da Cronos, pelo Fábio Amaral, excelente. Então, eu também fico super à disposição pela CESA, né? Eu acho que, caso fosse do interesse, a gente podia até criar um GT de inovação. Acho que até o Vitor já trouxe um de licenciamento, né? Tal. Eu acho que era uma frente, assim. As pessoas se reunirem periodicamente, online mesmo, para ficar fazendo brainstorming de inovação e saneamento, né? Eu acho legal. São muitas cabeças pensantes de alto nível envolvido na associação, sabe? Então... E discutir, por exemplo, o Ademir mandou um áudio. Olha, Igor, eu tô com uma ideia doida aqui. O que tu acha? Olha, isso aqui é o passo a passo. Não é... Não, ele deu uma mentoria de graça. Isso aqui é o passo, tem que validar isso, tem que fazer aquilo. Aí, vamos monetizar esse teu conhecimento aí. Com a Marina também, da Hidroconecta, novamente a gente está falando sobre ela, mas a gente também falou, olha, eu penso em inovar. Cara, vamos seguir esse caminho junto, assim, novamente. Tem uma lacuna de engenheiro sanitarista da inovação. Temos nós como exemplo a poder ser seguido, não que a gente esteja lá como os melhores do mundo, mas vocês abriram um caminho. Estamos aqui para conversar e mostrar o que já aconteceu, né? Lições aprendidas sempre vale muito a pena. E, novamente, eu acho que lembrar que escala se ganha muito com o digital. Será que eu quero ser uma nova empresa que vai fazer dimensionamento de rede de água? Será que esse é o caminho? Ou será que é um caminho que às vezes a gente ainda nem abriu aqui, né, como conceito e tudo mais? Então, quem está se formando, quem está nessa situação de o que eu faço, eu acho que eu focaria bastante nessa intenção mesmo, pelo menos para abrir os olhos. Muito bom, porque depois que tu abre para uma nova ideia, tu não tem mais como desver aquilo, né? Por mais que seja clichê falar isso, mas naturalmente isso que acontece. Sim. E o que eu vejo, o que vocês estão fazendo, vocês são pessoas que são como uma ponta da flecha, vocês estão indo na frente de algo que está levando muito tempo para desvendar tudo aquilo e fica muito mais fácil o caminho para as próximas pessoas, né? Então é um papel da CESA também de pegar as pessoas visionárias e mostrar também que dá resultado. O que está na vanguarda que está acontecendo hoje, né? Para encerrar também nossa conversa de hoje aí, acho que vai ter que ter mais conversas, porque isso está rolando um papo muito legal. O Igor, por exemplo, qual o recado que você dá para quem quer pensar em inovação, quem quer pensar diferente, quem quer pensar em novas ideias? O que você diria para essa pessoa? Eu diria que é para olhar para o lado. Novamente, imaginem quem inventou o Airbnb. Depois que tu vê o Airbnb, tu fala, cara, a sacada tava ali, é óbvia, né? Mas eles foram super. Agora eu pergunto, quantas soluções a gente tem na nossa lateral que hoje a gente não tá vendo? Eu digo que é muito mais do que já existe. Nem tudo que é óbvio é ululante, né? Porque assim, você na verdade, é muito fácil dizer que é óbvio, depois foi colocado. E isso tem um pouco a ver, eu sei que você ia passar a bola pra mim, eu já tô respondendo. Assim que é mas bom. eu... Quer dizer que tá bem entrosado aqui já no bate-papo aqui. Eu né? acho que talvez olhar pro simples, né? Porque a gente fica falando de inovação e fica pensando... sei lá, numa big tech, numa coisa assim ultra complexa, uma coisa assim. E não, na verdade tem espaço para inovação nas coisas mais simples. Eu fiquei falando do minhocário, mas eu fiquei pensando aqui, poxa, por que não uma startup que vende e distribui minhocário aí para reduzir a geração de resíduos orgânicos nas cidades, assim, sabe? Pô, tem tanta gente que faz... Tem que tá fazendo minhocário elétrico. Poxa, olha aí. A gente tem uma associada também que fala sobre apicultura, questão de abelhas. Stefânia, né? Sim, ela vai ser convidada. É outro case de inovação muito interessante, porque ali é duas coisas, né? É tanto... E dá pra ser bem marqueteiro, porque até o Einstein falou, se as abelhas sumissem, né, acabaria o mundo. Porque o lance dela ali, ela conseguiu juntar tudo, né? Propósito, negócio e etc. Foi sensacional. Vale... Pô, já tô curioso pra ver o episódio dela. Eu gostaria também. Vale a pena. Tá bem. Então é isso, né? Eu também, o que eu vejo, né? A minha visão sobre o tema. Poxa, se você quer focar nesse lado, eu na gestão da empresa eu penso em duas formas. Então, primeiro, pior coisa que tem é um motivado despreparado, né? Então, o que acontece? Poxa, faça a gestão do seu negócio muito bem feito, igual o Igor fez, que gerou um caixa para isso, para depois ir para outro projeto. Então, eu até percebo aqui na Berlim, quando a gente faz essas ações, né? Então, são braços separados até da própria operação. Então, você tem que ter a base funcionando muito bem e fazer esse braço funcionar muito bem aqui. Até que eu fico pensando em quais são os projetos hoje no escritório que eu posso investir que possam se tornar maior que a própria empresa. Então, penso dessa forma. Isso a gente chama de spin-offs. Nas startups são spin-offs. E, na verdade, o mundo é girado por spin-offs.
Sim. Muito provavelmente a Berlim daqui a 10 anos talvez venha de uma spin-off que vai nascer daqui a pouco. Se você pegar o case do Vitor lá, né, de Itajaí, ele tem um escritório de licenciamento e ele claramente tem um spin-off hoje que é o Sabiá, né, que é uma IA de licenciamento ambiental. Então, claramente foi um negócio que ele fez para resolver o problema dele, que na verdade virou um negócio para resolver o problema de outras pessoas. Mas a fala do Vinícius ali eu achei excelente, que é, às vezes, quem está pensando em inovação está pensando na mudança de um mundo. Olha, não... E daí quando a pessoa pensa tão grande, ela não sai do sofá. Muito bom isso aí. E eu vejo que, sinceramente, a inovação ela não precisa ser tão disruptiva. Existem níveis e coisas pequenas vendem, às vezes, muito mais do que uma coisa grande. Então, a grande sacada é isso. Por exemplo, estou fazendo inspeção técnica em condomínios. O problema é com caixas de passagem de esgoto. Cara, bota a cabeça para pensar, o que eu posso pensar aqui? É a caixa de gordura, sei lá, o booster que tem que chegar a tantos MCA. Eu não sei qual que é a tua área. E eu vejo muito interessante até em eventos. Por exemplo, a gente foi num evento no final de semana e eu vi, tipo assim, umas startups, até com umas ideias, nossa, que ideia ruim. Daí eu pensei, poxa, mas... Inovação é sobre errar também, né? Então, eu pensei, poxa, ele teve ideia ruim, mas ele fez, ele tá melhor do que eu. E só que daí, vendo uma ideia ruim também, tu pode ver o que você pode acertar. Eu pensei, poxa, a aplicabilidade daquilo ali é pior que o Excel. Daí pensei, então eu tenho que fazer algo que seja melhor do que algo que já existe, sabe? Não, foi muito legal essas questões aí. E Ademir, tem gente que tá vendendo com coisa ruim, hein? Sem dúvida. Alguém, né? Eu gosto de dizer. Alguém com produto pior que o teu. Alguém que você. Alguém tá vendendo. Às vezes coisa pior que você e tá vendendo. Tá vendendo. E tava na feira vendendo, é isso mesmo, tá certo. Então, quero agradecer. Então, Igor, onde é que as pessoas querem te encontrar, querem conversar mais sobre inovação, né? A gente tem o Instagram, Sanep, GeoSanep. A gente tem o LinkedIn, que hoje é onde a gente fomenta mais, também pela Sanep. E o meu LinkedIn, Igor Puff Floriano, tá à disposição. A gente fala bastante sobre a evolução do dia a dia da empresa por lá, e caso queira meu contato, também conseguem e bater um papo mesmo, a gente super aberto aqui para trocar figurinhas. Perfeito. Vinícius, como é que as pessoas me encontram? Bom, eu estou basicamente no Instagram e no LinkedIn. No Instagram, Vinicius.Raguiante, no LinkedIn, Vinícius Raguiante, e lá eu tento fomentar, estimular as pessoas a desenvolverem e usarem a IA a inteligência artificial para facilitar essa vida e a gente talvez criar aí uma geração de empreendedores da engenharia, por que não, né? É isso aí. Muito bom, quero agradecer demais, né? Então, agradecer a presença de vocês nesse projeto da Acesa, que é um projeto para divulgar a questão do papel do engenheiro sanitarista ambiental, né? Então, esse é um dos episódios que eu mais estava interessado em participar também, porque é uma coisa que eu gosto muito, essa área, e assim, pensar além do óbvio, né? Então, acho que esse episódio, nosso objetivo é fazer quem está nos escutando que pense além do óbvio, além do fluxo de caixa operacional, que gera um caixinha, que tu vai reinvestindo, que não sei o quê. Então, assim, pensar essa escala como um todo, né? Então, por quê? Todas as áreas têm negócios escaláveis, e por que a gente não tem também, né? Para gerar essa incomodidade em fazer isso, né? Então, é isso, quem está nos ouvindo, né, quer conhecer um pouco mais sobre a Acesa, associe, a gente vai deixar o link também no podcast. Esse no segundo semestre agora também a gente vai ter mais 2 cursos, então temos o curso que é de liderança para engenheiros, então voltado para profissionais que são muito bons tecnicamente, e você vai sendo promovido até ter uma equipe. Então uma coisa é você pegar e fazer um trabalho bem feito como técnico, outra coisa é que uma pessoa faça o trabalho técnico com você, e outra coisa muito maior que a gente conversou também é ter uma equipe de 20 pessoas abaixo de você, que isso funcione, né? E também vamos ter mais um curso também que se chama Excelência para Escritório de Engenharia. Então, pessoas que têm escritório de engenharia de 2 pessoas, 4 pessoas, até 20, 30 pessoas, como gerenciar isso como um todo? Desde o que entra, da questão da entrega, questão de fluxos financeiros e tudo mais. Então é isso, agradeço demais a presença de cada um de vocês aí. Obrigado. E até a próxima. Muito bom, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.